Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Como eu venho falando já nos últimos dias, venho colocando algumas coisas, nós estamos fazendo uma série de vídeos falando de fundamentalismo, de etc. E vamos falar também, obviamente, nesse meio tempo, de investimento buy and hold. Nós falamos sobre isso já algumas vezes no canal, se vocês procurarem o canal, vocês vão encontrar isso. E agora, eu queria só comentar sobre isso porque é muito comum falar assim: buy and hold é uma excelente estratégia. É o que dizem. Mas não é verdade. Tá? O buy and hold ele pode ser feito de várias formas. A forma mais comum que as pessoas quando falam buy and hold, elas estão falando o seguinte: você vai chegar num ativo, tá? Esse aqui é o índice Nikkei, é o índice do Japão. Você vai comprar um ativo e você vai guardá-lo, tá? Então você compra uma ação da Petrobras lá em 1980 e você tem a ação até hoje. Beleza? Isso dá dinheiro? É o que dizem, tá? Porém, há um problema. Quando você pega e analisa isso no longo prazo, você vai ver que não é exatamente assim que funciona. Funciona algumas vezes, mas muitas vezes não. Depende também muito da sorte. Você fala, porra, como assim da sorte, cara? Como é que pode depender da sorte? Existem fases de mercado diferentes. Pensa, aí eu botei aqui, eu peguei especificamente o índice Nikkei, o índice do Japão, para poder mostrar isso. Mas vale a mesma coisa na nossa bolsa, vale também nos Estados Unidos. Depois eu vou até pegar o gráfico do Dow Jones para poder mostrar para vocês a mesma coisa. Mas eu já fiz isso aqui no Nikkei, vamos ficar com ele. Qual é o grande lance? Bom, pensa o seguinte: você é um investidor de longo prazo que vai montar uma carteira para daqui a 25 anos. Você vai se aposentar. Então você está ali, sei lá, com 30 anos, resolveu, poxa, eu vou montar uma carteira para eu quero chegar quando chegar nos 55, eu quero parar de ter que me preocupar em ganhar dinheiro. Posso até continuar trabalhando, mas eu quero ter uma renda passiva a partir daí. Beleza, então você tem 25 anos para poder fazer a sua carteira. E aí você vai entrar no mercado. Pois é, muito bom. Mas qual a data que você vai entrar no mercado? Você vai entrar hoje? Ou você entrou em 1900 e, sei lá, em 1988? Ou em 1991? Ou aqui, ó, 1991? Ou em 1997? Ou em 2013? Ou em 2020? Em qual fase de mercado você entrou? Porque isso depende. É a fase em que você começou a pensar em fazer a coisa na bolsa. Você não tem como adivinhar a fase ou esperá-la. Eu coloquei essas entradas por quê? Porque elas fazem algum sentido. Vamos botar. Eu tenho aqui. Esse é o negócio sem os números. Deixa eu botar com os números. Nós temos agora aquele mesmo, aquele exatamente igualzinho, só que agora eu tenho uns numerozinhos aqui. Ó. O cara pode ter entrado no ponto número 1, que foi lá em 88, no ponto número 2 em 91, no ponto número 3 em 97, no ponto número 4 em 2013, tá? No ponto número 5 em 2020, e esse é o preço atual, o preço de hoje. Olha, dependendo da fase de mercado que o cara entrou, ele pode estar ganhando dinheiro ou se arrebentando. Ah, mas Campos, a Bolsa do Japão andou de lado, está andando de lado há muito tempo e tal, não sei o que. Sim, a nossa também, e o Dow Jones também. Já houve fases parecidas com essa em vários mercados do mundo. E você não sabe quando vai acontecer. É um erro acreditar que a bolsa só sobe. As pessoas falam, a bolsa só sobe. Não, não é verdade. A bolsa não só sobe. Tá? Isso aqui não está atualizado, pela inflação, que no Japão houve deflação durante muito tempo, mas não foi o tempo inteiro. Houve inflação também. E também não está ajustado por custo de oportunidade. Porque enquanto seu dinheiro está aqui, por exemplo, o cara comprou aqui nessa fase 3 e não fez mais nada, ele foi, enfiou o dinheiro dele, foi enfiando o dinheiro dele aqui. O que aconteceu nesse intervalo todo aqui? Sei lá, o cara podia ter comprado um restaurante, o cara podia ter investido isso em títulos do Tesouro Americano, o cara podia ter viajado, o cara podia ter feito uma opção de coisa em termos de oportunidade de vida. No entanto, o dinheiro dele estava preso no mercado, porque ele é um buy and hold, ele compra e guarda. Quando a gente olha isso em termos de números, aí então a coisa fica pior. Observa que um cara que entrou em 1988, que é esse número 1 aqui, tá? 1988, mais 25 anos, ele queria se aposentar. Ele saiu em 2013. Ele começou a querer se aposentar em 2013. Portanto, ele saiu aqui, ó. O cara comprou aqui e saiu aqui. Tudo isso eu estou fazendo preço de janeiro, tá? Esse é um gráfico mensal. E o cara saiu aqui. Ele teve, para você ver a continha exata, esses são os números. Tá? Vocês podem olhar os números aí. Eu vou fazer essas contas. Aí, o cara que entrou em 1988 e saiu em 2013, ele perdeu aproximadamente 50% do que ele ganhou. Mas nós vamos fazer a continha para vocês terem certeza.
12.776 divididos por 23.712. Ele perdeu 47%. Isso aqui você faz menos 1, né? Para ter o número preciso. O cara perdeu 46% do patrimônio dele em 25 anos. Ou seja, ele perdeu a inflação, ele perdeu o custo de oportunidade e ele perdeu o dinheiro. Ah, então a bolsa não é sempre subindo e sempre todo mundo que botar dinheiro na bolsa vai ganhar dinheiro. Não, não, não vai mesmo não. Esse é um exemplo. Aí você fala, mas esse é um exemplo radical, Campos. Ele podia ter entrado em 1991 na bolsa. Ele entrou em 1991, mais 25 anos, ele saiu em 2016. Então ele saiu mais ou menos aqui assim, ó, tá? Esse número é 16 mil. Vou botar 17 mil para ficar um númerozinho bonitinho. Se ele entrou aqui, ele entrou com 37 mil pontos e saiu com 17. Vou botar 17 mil pontos para ficar redondinho. E ele entrou com 37.401. Menos 1. O cara perdeu 54% do patrimônio dele nos tais 25 anos que ele operou, fora as oportunidades, fora a inflação, fora tudo isso. Fora os cabelos brancos, né? Pensa, o cara entrou aqui, pô, o cara entrou, deu um azar desgraçado de ter entrado praticamente no topo dos gráficos que eu tenho. Eu não sei porque eu não tenho gráficos, não consigo achar gráficos mais antigos que isso. Pode ser que eles tenham reformulado o índice e só a partir de agora é que ficou com essa fórmula de cálculo. Então os gráficos só aparecem assim. Poxa, então todo mundo perdeu dinheiro? Então o cara que entrou aqui, ó, e ficou até hoje. Isso foi em 1998. Então nós vamos lá, 1998 mais 25 anos. O cara vai sair daqui a 2 anos. Tá? Ou melhor, o cara vai sair ano que vem. Não vai sair daqui a 2 anos. O cara vai sair ano que vem. Agora, em janeiro, dia 1º de janeiro de 2023. Tá? Porque eu estou fazendo de janeiro a janeiro. Quanto que esse cara ganhou? Ele efetivamente ganhou, porque ele entrou aqui e vai sair ali, ó. Se a bolsa não cair, vamos dizer que a bolsa fique andando de lado, tá meio que andando de lado aqui, né? E até janeiro ela ande de lado. Ora, quantos estão os pontos atuais? Está em 28.162 e ele entrou a 21 mil, cadê? Era o número 3? Sim, 21.627. Então ele ganhou esse número de pontos, dividido pelo número original. Por que eu diminui? Eu não quero diminuir. Espera aí que eu fiz essa conta aqui mal feita. Daria, eu teria que fazer agora a divisão de novo, mas eu quero fazer exatamente como eu fiz a outra, pô. Senão, 21.627 menos 1. Aí você fala, pô, esse aqui ganhou, Campos, você ganhou 30%. Cara, ele ganhou 30% em 25 anos. Dividido por 25 anos, grosso modo, que não é assim que funciona, né? O cara ganhou 2% ao ano, ao longo desses anos todos. Não, menos, 1,12% ao ano. Ao longo desses anos todos aqui. Eu tenho certeza que a inflação no Japão, que pode durante algum tempo ter sido deflação, mas ela deve ter sido, em vários desses anos, muito provavelmente de 1%. Ou seja, não ganhou nada. Fora, volto a enfatizar, os custos de oportunidade. Ah, mas então esses caras todos perderam dinheiro. Esse aqui ainda ganhou alguma coisa ou ficou no 0 a 0, tá? Mas e esse cara aqui? Ah, esse cara aqui deu sorte. Ó. Por quê? Porque ele entrou depois desse fundo e ele pegou aqui, ó, de 24.459 dividido pelo preço atual, 28.162, menos 1. Menos 1 o quê, rapaz? Eu dividi o número errado. Vamos de nós. 28.162 dividido pelo preço que ele entrou, que era 24.459. Ele ganhou 15%. Esse é o número 5, é exatamente esse. Ah, não. Espera aí que eu estava fazendo a conta desse cara. Já vamos pular então para ele. Esse cara aqui, ó, ganhou até agora, se ele entrou aqui, ele ganhou até agora 15%. Entrou bem, se deu bem, pegou essa puxada, ó, se deu bem. Tá? Então, esse cara tá ganhando. Vamos ver esse. Que com certeza também tá ganhando. Mas eu tinha usado o número errado. 28.162 divididos por 12.776, que é esse númerozinho aqui.
Esse cara está ganhando 120 menos um. Esse cara está ganhando 120%. Esse aqui, ó, matou a pau. Aí você fala, pô, então buy and hold dá certo. Sempre vão te mostrar esse cara. Mas eles vão esquecer de te mostrar esse e esse. E todos esses aqui que ficaram esses anos inteiros no mercado. Mas todo mundo vai te mostrar, e aí é onde você vai, o anúncio do cara, ou a revista de investimentos, ou não sei o quê, vai te mostrar só o cara que entrou aqui, ó. Ou até um que entrou aqui nesse. Pensa que teve um rompimento aqui embaixo, o cara ganha mais. Ou um desses que entrou por aqui, qualquer desses lugares. Então eles vão te mostrar só o que fez esse movimento. Só que não é assim a vida. Você não escolhe a hora de entrar no mercado. O mercado está ali, você entra, ainda mais se você vai fazer um buy and hold para muitos anos. Portanto, buy and hold, puro e simples, compra e foda-se, compra e guarda, não funciona. Porque você pode entrar em qualquer uma dessas fases. Pode ter a sorte de entrar nessa, mas pode ter o azar de entrar nessa. Você não sabe. E o mercado muitas vezes fica anos, muitos anos, sem voltar a subir. Você não acredita nisso? Vou te mostrar. Espera aí. Bom, esse aqui é o Ibovespa. Tá? O Ibovespa ele tem o formato de cálculo desde a década de 60, portanto, não tem como pegar antes. E pensa a quantidade de moedas que trocaram aqui no meio, né? Por isso, esse aqui é um ajustado pelo IGPDI. Por que isso? Porque, cara, eu nem sei qual era a moeda que tinha. Eu sei que era cruzeiro. Mas quanto valia um cruzeiro em 1971 comparado com um real hoje? Eu não tenho a menor ideia. Trocou-se de moeda, trocou-se de zero, somou zero, dividiu zero, fez um diabo de coisa aqui. Então, uma forma que você tem é atualizar os pontos por um índice, nesse caso foi escolhido o IGPDI, tá? Uma das formas de calcular a inflação, e aí fizeram esse gráfico, certo? Então, este aqui é o Ibovespa. Pensa um cara que entrou nesse boom, isso aqui foi o boom de 1971. Houve um boom na bolsa em 1971 que depois se transformou numa bolha e causou isso. Aí vamos dizer o cara, novamente, o cara entrou para ficar 25 anos. Ele entrou aqui, ó, nessa fase em 1970, 71, tal, com a bolsa estava subindo, e ele ia ficar 25 anos. Então 1971 mais 25 anos. Ele saiu em 1996. Então ele saiu mais ou menos, ó, por aqui assim. Ele pode, dependendo de onde ele entrou nessa curva, ele pode ter perdido, ganhado ou ficar de lado. Aqui já está corrigido pela inflação, tá? Depende da exata dimensão onde ele entrou. Mas pensa o seguinte: o cara ficou 25 anos com o dinheiro dele empatado e as oportunidades que ele perdeu para ficar basicamente no 0 a 0 ou até talvez perder alguma coisa. Ah, mas o cara pode ter entrado aqui, Campos, em 81, e aí ele entrou em 1981, mais 25 anos, ele saiu em 2006. Aí se o cara entrou em 1981, ele saiu em 2006, ele saiu aqui em cima. Ele se deu muito bem. Quanto que ele pegou? Ele quadruplicou a grana dele. Ou mais. Multiplicou por 7 ou 8. Tá? Porque aqui estava perto de 10 mil pontos. E ele saiu aqui em 2006 lá para 70 mil, talvez 80 mil. Depende exatamente aqui do gráfico. Onde ele saiu. Então esse aí se deu super bem. Observa como isso é sorte. Depende da fase que ele entrou. As pessoas não vão escolher. Você não escolhe quando você nasceu. Você nasceu e agora eu tenho que me aposentar. Você também não escolhe, eu vou me aposentar daqui a 2 anos. Não, eu tenho prazo, eu tenho tempo. É lá que vai acontecer. Então, o cara pode ter, ao invés de ter entrado em 81, ele pode ter entrado em 85. Esse mesmo cara que entrou em 81 e ganhou 8 vezes, se ele entrou, por exemplo, aqui em 85, 86, quanto que ele ganhou? Nada, basicamente nada. Tá? Vamos dizer que ele tenha entrado em 85, 1985, mais 21 anos. Não, 21 não. 25. 1985 mais 25 anos. Ele saiu em 2010. Aonde que ele saiu? Ele entrou em 85, aqui, em algum lugar, e saiu mais ou menos em 2010, 2010, 2010, 2010, por aqui. Ele ganhou. Mas e se por acaso ele entrou um pouquinho antes e saiu aqui? Ele não ganhou basicamente nada. Observem, ele passou 25 anos na bolsa e não ganhou nada. Chegou a estar ganhando muito, mas não ganhou nada. Ele só vai sair na aposentadoria. Captaram que comprar e largar não funciona? Porque podem acontecer coisas como estas.
Tá? O cara pode ter comprado, por exemplo, aqui, ó, em 2008, pouco antes do crash. Se você atualiza a bolsa pelo. Isso aqui parou, esse gráfico parou em 2017. Tá? Então, ainda não temos essa nossa subida aqui, tem que atualizar, não tem nesse gráfico específico que eu procurei. Mas mesmo que ele tenha subido um bocado, não passou muito daqui, ó. Certo? Até porque a inflação nesse meio tempo estava comendo o preço. Então, se o cara entrou em 2008, ele está vendo, ele ficou anos no prejuízo. Anos. 10 anos, 15 anos de prejuízo. Tá? É muita coisa. Sendo que aqui, ó, oportunidades que o cara deixa de ter. Então, não vale a pena fazer carteira de longo prazo? Errou, vale. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não vale a pena fazer carteira de longo prazo. O que não vale a pena é ser um buy and hold passivo. Aquele cara que compra a ação, esquece, guarda ela lá e vambora. Não, não funciona, não é bom, porque vai depender da sorte, de onde você entrou no mercado, em que fase do mercado você entrou, coisa que nós não sabemos, porque aqui o gráfico está pronto. Mas e o que vai acontecer daqui para frente? Nós podemos perfeitamente bem entrar numa fase como essa. Ó. Daqui 10, 12, 15 anos andando de lado. Ou essa. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Pode, perfeitamente. Por que não? Aconteceu no passado, não aconteceu? Pode acontecer no futuro. O que vale a pena então? É um buy and hold? Vale a pena você ter ações? Vale. No longo prazo? Vale. Elas tendem a valorizar? Sim. Mas com a gestão ativa da sua carteira. Você compra uma ação. Ó, tudo isso é explicado aqui nesse livro, controle de risco. Tudo isso é explicado ali. O que vale a pena então? É você estudar uma ação, perceber quando ela está boa e barata. A empresa é boa, ela continua boa, por qualquer motivo você acha que ela é boa, você analisou a empresa, ela está barata, você comprou por um preço barato, naquela fase em que ela ficou barata, aí você fala, mas aí é sorte. Não, não é sorte, porque você vai só comprar quando ela estiver barata. Imagina que isso aqui, ao invés de ser o índice, fosse uma ação. Você nunca ia comprar ela aqui. Por quê? Porque você faz a análise do ativo e fala, aqui ela está cara. Quando que ela vai ficar boa? Ela vai ficar boa, às vezes, vamos dizer que o preço justo seja aqui, eu vou comprar ela 30% ou 40%, você que vai escolher, por cento abaixo. Se nunca cair, eu nunca vou comprar. Ponto final, eu não vou comprar a ação se ela não cair para o preço que eu acho justo para comprar. E ponto final. Agora, se ela cair, aí você compra. Aí as suas chances são de você encontrar esses fundos que, mesmo que eles durem muitos anos, e aqui você perde custo de oportunidade, não podemos esquecer disso, mas mesmo que a ação fique aqui parada durante um tempão, na pior das hipóteses, você não perdeu o valor da ação que você pagou. Ela continua sendo. E aí, se ela é boa, ela paga dividendos, tem essas outras coisas. É, mas a oportunidade aparece. E quem sabe você dá a sorte disso acontecer. E aí, se ela fizer esse tipo de movimento aqui, o que você faz? Você vai ver e vai fazer o valuation, vai olhar e falar, na minha ação que eu comprei num preço bom, agora ela está muito cara. O que eu vou fazer? Eu vou vender a minha ação. Mas eu sou buy and holder. Você é buy and holder, mas você não é burro. Então você vai vender a sua ação, por quê? Porque ela ficou muito cara, não vale mais a pena, frente aos fundamentos da empresa, manter a ação em carteira. Então eu vou vender a porcaria da ação, saio dela, pego a minha grana e aguardo, talvez na renda fixa, ou vejo, enquanto eu estou saindo de uma, outras ações, vamos fazer isso aqui. Porque é um ciclo, o mercado está toda hora. Você vai ver ações aí, enquanto o mercado está subindo, outras ações estão caindo, e etc, e vice-versa. Alguma ação vai te dar uma oportunidade parecida com essa. Você vai tirar o dinheiro da ação cara, vai botar na ação barata, e o seu ciclo recomeça. E você vai estar sempre procurando boas empresas, baratas, num preço justo, num preço adequado para você valorizar o seu patrimônio na subida e quando ele ficar caro, eu saio, compro uma barata e assim você vai fazer. Isto é um buy and holder ativo. Isto dá dinheiro pra cacete no longo prazo. Muito, muito dinheiro. Enquanto que o buy and hold passivo poderá dar muito dinheiro, como a gente mostrou no exemplo aqui do Japão, o cara que pegou aqui ou aqui, o cara faturou os tubos. Ganhou muito dinheiro. Só que é sorte. Ele não sabe em que fase ele vai entrar. Ele pode entrar em qualquer uma dessas. Captaram? Então a ideia era transmitir esse conceito para vocês. Nós temos isso discutido e analisado nos meus livros. Especial tem nesse,
Sabedoria de Mercado, em que a gente fala sobre esses conceitos, tudo isso, e tem nesse aqui explicando a parte de como é que a gente vê, né, o que a gente diversifica, o que a gente procura fazer e tal. Certo? Então, não digam que ninguém nunca vos avisou sobre isso. É... Deem uma olhadinha, vocês podem falar, o Campos está inventando tudo isso. Nada, dá uma olhadinha no índice Nikkei, dá uma olhadinha no Dow Jones, querem ver o Dow Jones? Pois bem, esse aqui é o Dow Jones desde 1929. Essa aqui foi a discreta. Olha a discreta crise de 1929. Compara com isso, que é o Covid, tá? E compara com a crise de 2008. Desculpa, essa aqui é de 2008. Olha a crise de 2008, que as pessoas acharam que era o fim do mundo, e olha a de 1929. Comparou? Deu para ver? Perceberam a gravidade do babado? Pois bem, aqui você pega, pensa um cara que comprou no ponto número 1 e ficou comprado durante 25 anos. Ponto 1 está em 1937, mais 25. O cara saiu da bolsa em 1962. Ele saiu aqui. Ele ganhou dinheiro, claro. Saiu de 200 pontos, mais ou menos, para 800 pontos. Aproximadamente, né? 800 pontos. Aí você fala, 4 vezes. Né? Beleza. Mas isso aqui não está ajustado pela inflação. Tá? Pensa que nesse intervalo aqui teve uma guerra mundial, uma opção de coisa. Pensa o quanto o cara teve de oportunidade que ele não aproveitou nesse intervalo. O cara que comprou, por exemplo, aqui, ó, ele levou uma quantidade absurda de anos para subir. Estou tentando ver aqui quantos anos ele tem. Ele, por exemplo, quem comprou esse topo aqui de 1937 só conseguiu recuperar em valor nominal, a sua grana lá em 1950 e tantos, 52, por aí. Até então o cara estava no prejuízo. O cidadão comprou aqui no topo, esse topinho 3 aqui, ele ficou quase 30 anos de lado. Isso aqui foi. Eu não tenho aqui, esse gráfico não tem os detalhes. Mas pensa que o cidadão entrou aqui por volta de 66, 67, né? Mais ou menos. E aí o cara levou quase 20 anos para voltar para o zero a zero. Para voltar para zero a zero, para começar a ter lucro. E você tem aí 5 anos, né? Porque estamos fazendo um universo de 25 anos. Aí o cara tem 25 aninhos para ele. Tem mais 5 aninhos para ele recuperar a grana dele aqui. Para ele fazer a aposentadoria dele. Por exemplo, o cara que entrou em 2000, ele viu um topinho ali, ó, ficou feliz perto de 2008, mas ele só viu o seu dinheiro ser recuperado mesmo, crescer, tá? Ele entrou aqui perto de 2000, ele só viu o troço começar a subir a partir de 2010, 2011. E nós estamos falando de um ciclo muito, muito forte de injeção de capital no mercado. Isso aqui, ó, é um ciclo de injeção de mercado de capital grátis, sem juros, no mercado durante toda essa fase. Pode acontecer de novo um super ciclo como esse, aconteceu aqui atrás, ó. Mas é bom ficar esperto porque não é um troço que aconteça toda hora. Ciclos que acontecem, mas não são tão intensos e tão, ó, sem nenhum, quase nada de queda. Teve uma quedinha aqui em 2020, que é o Covid, ó, o troço do Covid é essa coisinha minúscula ali em cima. Então, observem que mesmo no mercado americano, que as pessoas falam que sempre sobe, sempre sobe, sempre sobe, você tem que levar em conta a inflação, você tem que levar em conta as décadas que o cara ficou esperando para o troço funcionar e as oportunidades que ele perdeu, tudo isso, né? Então, não é assim, compra e larga. Nunca façam isso, nunca pensem isso, porque não é verdade. Mas todo mundo vai te mostrar, sabe quem? O cara que comprou aqui, ó. E agora, o cara, ó, nos 34 anos, o cara tá faturando uma fortuna, pô. Ele saiu de 1.400 para 37 mil. O cara decuplicou o patrimônio dele em 34 anos. Que espetáculo, que maravilha. Tá? Mas o cara não te mostra esse. Tá? Que nos 34 anos seguintes, ganhou. Mas foi essa Brastemp. Não sei quanto foi a inflação aqui, mas sei que na década de 70 os Estados Unidos teve uma inflação muito, muito alta. Durante toda a década de 70 eles tiveram problemas graves com a inflação. Então, isso aqui não está ajustado. Pô, ou o cara que comprou, por exemplo, pouco antes da crise de 1929, e 29, e o cara só viu o seu dinheiro voltar na década de 60. Nominalmente, no valor nominal. Tinha 400 pontos, ele voltou a ter 400 pontos quase 30 anos depois. 20 e tantos anos depois. Valor nominal. Pensa a inflação que rolou nesse meio tempo aqui.
inclusive com a guerra mundial. Então, até o cara recuperar valor de compra, dinheiro que ele tinha nessa fase, e valor de compra mesmo, pelo que eu estudei, dei uma olhada e tal, o cara só conseguiu nessa fase aqui, lá pro final da década de 60. Então, o cara pode ter investido, como o japonês lá, e perdeu o dinheiro, se aposentou, e no final das contas ele tinha menos dinheiro em paridade de poder de compra no final do que ele tinha no início. Então, nunca pense em fazer buy and hold, buy and foda-se, como se diz. Nunca. Nossa vida tem que ser sempre ativa. Você não pode ser um investidor que senta em cima das mãos e espera a sorte te ajudar. A sorte não vai te ajudar. Tá? Pode te ajudar uma vez, mas ela vai ser contra você numa outra. Sorte é aleatório. Uma vez vai dar certo, outra não, outra sim, outra não, tal. Nunca dependa da sorte, dependa de você mesmo. Dependa do seu conhecimento. Esforce-se. Saia do seu mundinho. Liberte-se dessa coisinha de que eu vou seguir o fulano aqui que tá dando um call. Esquece call. Aprenda. Aprenda. Você tem que ter o domínio sobre os seus investimentos e pensar longo prazo. A riqueza está aqui. A riqueza não está no tradezinho compra, vende, compra, vende, compra, vende. Isso dá capital de giro, mas não dá riqueza. A riqueza está em comprar uma coisa barata e vender essa coisa quando ela estiver cara. Isso é riqueza. Tá bem? Então fica aí mais um vídeo chamando a atenção para esse tipo de coisa. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.